Passando para adição e subtração de matrizes. Eu coloquei adição e subtração juntos, no qual está apenas adição, separado, porque eu não vejo muita diferença. Sinceramente, somar A com B ou subtrair B de A dá no mesmo, conforme vemos a nossa expressão ali, a nossa regrinha do C e somente C. O elemento da matriz C, de qualquer coordenada, I e J, for igual à soma ou subtração dos elementos A e B. Simplesmente igual aos números normais, números reais que trabalhamos. Então é bem simples mesmo, apenas tomar cuidado com aquele índice ali, né, que analisamos no subscrito do C e J, A e J, B e J. A posição deles tem que ser a mesma. O I tem que ser igual tanto na matriz C, quanto na matriz A, quanto na matriz B. Da mesma forma para as colunas, né? Na posição J ali. E, um detalhe, se cada elemento tem que ser da mesma posição para se compará-los, logo as matrizes também precisam ser todas da mesma ordem. Todas as posições delas têm que se equivaler, né? Se bater uma com as outras, dá para analisar uma e outra. Opa, desculpe. Então, elas precisam ser M por N iguais, quanto à ordem, tipo, formato. Por exemplo, a matriz K. Analisando as outras matrizes que já aprendemos aqui, se somarmos a D' com a F e dessa soma subtrairmos a I e a J, ficamos com a seguinte expressão. WY² 3y menos E, matriz D', mais 1001, a matriz identidade é F, que também é diagonal. Lembrando que todas são quadradas, de ordem 2 por 2. Por isso que nem coloquei a ordem delas ali. Às vezes é possível omitir, dependendo do caso, se não houver prejuízo da informação. Menos 9 menos 4 menos 4 e Z, a matriz I. 0 menos 3, 3 e 0, a matriz J também é subtraído disso. Agora analisamos caso a caso, elemento por elemento. Por exemplo, na posição 1, temos o W, o 1, o 9 e o 0. Fazendo a soma e as subtrações necessárias, obtemos o elemento da matriz K da posição 1, 1, que seria a primeira linha, a primeira coluna, como sendo W mais 1, então apenas justa posição do sinal que existe entre as matrizes e dos elementos de mesma posição. Menos 9, menos 3. Opa, desculpe, menos 0. Na posição 1, 1, menos 0. Está aqui. Da mesma forma, procedemos para os outros elementos, as outras posições. O elemento da posição 1, 2, que seria a primeira linha e segunda coluna, y² na matriz D', soma-se a 0 da matriz F, aqui, subtrai disso o menos 4, por isso vai ficar um sinal positivo aqui, fazendo o joguinho desse sinal, e subtrai também o menos 3, analogamente, menos 3. Agora, passando para a posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Temos o 3y somado ao 0, subtrai disso menos 4 e ainda subtrai mais 3, ficando com 3y mais 0, menos 4, menos 3. Analogamente, para a posição 2, 2, temos 0 aqui na matriz J, negativo. Desculpe, apareceu positivo aqui na última, né? Então já vou alterar aqui para deixar certo. Esses dois últimos são negativos. Então, menos E com menos E dá menos 2E mais 1. Beleza. Agora sim, o 0 é negativo, não que ele interfira muito o sinal dele, né? Mas é assim mesmo. O Z da matriz I é negativo também, porque ele está sendo subtraído. Da matriz
Por quê? Porque todas as entradas se tornarão zeros. A propriedade 5 é como se fosse a associatividade, né, entre números reais, os coeficientes alfa e beta. Se primeiro multiplicarmos o coeficiente beta pela matriz A e o resultado desse produto multiplicarmos pelo coeficiente alfa, teremos a mesma coisa que multiplicarmos os coeficientes A e beta, alfa e beta primeiro e depois multiplicarmos pela matriz A. Que geralmente é mais fácil, né? Fazer essa segunda operação do que a primeira. Agora, na propriedade 6, alfa vezes a soma de duas matrizes é a mesma coisa que a soma do alfa vezes cada matriz separada, primeiro. Da mesma forma, propriedade 7, se eu somar os números reais primeiro, alfa e beta, e depois multiplicar pela matriz A, teremos a mesma coisa que multiplicarmos o alfa pela matriz A antes e depois somarmos com o produto entre beta e a matriz A. No caso, uma matriz genérica. Multiplicação de matrizes. Analisamos aqui um caso um pouquinho mais complicado, que é a multiplicação de matrizes, onde, vejamos no requisito e condição ali embaixo primeiro, as colunas da primeira matriz, aqui está à esquerda no nosso produto, precisa ser igual às linhas da nossa matriz que vem à direita do nosso produto, no caso a matriz B. Precisa obrigatoriamente, só é possível realizar multiplicação nesses casos. Então, se nós termos matrizes de ordens diferentes, onde as colunas de uma é diferente das linhas da outra, não podemos realizar esta multiplicação, né? Nesse sentido. Então, novamente, a ordem importa. Estar à esquerda ou à direita é muito importante na questão de multiplicação de matrizes. E como é dado isso? Multiplica-se cada elemento de cada linha da primeira matriz, ou seja, todos os elementos da primeira linha, pelo respectivo elemento de cada coluna da segunda matriz. Então, pelo respectivo elemento de cada coluna da segunda matriz. Desculpe, achei que estava errado aqui. Exato. Então, você vai pegar cada coluna da outra matriz e multiplicar cada elemento pelo elemento da linha da primeira matriz. Respectivamente, né, de modo ordenado, para cada coluna da primeira matriz, a respectiva linha da segunda matriz. Exatamente. Parece um pouco confuso, né? Tem que só tomar cuidado nas coordenadas, linha e coluna. Mas vamos analisar a expressão. C e J, então o elemento da iésima linha e jésima coluna, tem a seguinte expressão. É o produto entre o elemento AI1, então da iésima linha, ou da linha que a gente está analisando, e primeira coluna, é o que vai estar no topo, né, da nossa matriz, vezes o elemento B1J, que é o que está na primeira linha da segunda matriz, na jésima coluna, e somado ao AI2, B2J, e assim sucessivamente até o elemento AIN-1, BIN-1, J, AIN, BNJ, conforme vamos ver no exemplo que fica mais fácil a compreensão. Antes, analisamos que a matriz resultante ela é de uma ordem diferente da matriz inicial. Então, se formos apenas analisar de modo simplificado, o N precisa ser igual nas duas matrizes, onde ele seria a coluna da matriz inicial, da matriz da esquerda, e seria as linhas da matriz da direita, né, que está sendo multiplicada. Já as pontas, né, não precisam ser iguais. O M e o P, deste caso aqui, das linhas da matriz A e das colunas da matriz B, indiferente. Qualquer quantidade dá certo. E a matriz resultante possui essas quantidades como ordem dela. Então, a M linhas da matriz A serão as linhas da matriz C. E as P colunas da matriz B serão as colunas da matriz C, resultante da multiplicação. Antes do exemplo, vamos passar para as propriedades. Associativa, A vezes B
primeiro e depois multiplicando por C é a mesma coisa que multiplicar primeiro B por C e depois por A. A distributiva pela esquerda, então vejamos que essa nomenclatura vai ser bastante utilizada pela esquerda, pela direita. C vezes A mais B é igual a C vezes A mais C vezes B, que é diferente de A, C, B, C, né, na ordem inversa. Agora vale para a direita também. O que a gente for fazer de um lado, geralmente vale para fazer do outro, mas separado, né? Não dá para você misturar as propriedades. Ou você faz pela esquerda ou você faz pela direita. Se multiplicarmos uma soma de matrizes pela direita, o resultado vai ser a mesma coisa que multiplicarmos pela direita cada matriz individual e depois somarmos. Elemento neutro, chamado de IN, que conforme eu coloquei no aviso à direita, que vai aparecer em breve aqui, quando é uma matriz quadrada, apenas podemos colocar a ordem, uma única ordem, né? No caso N ou M, porque sabemos que temos a mesma quantidade de linhas e de colunas. Nesse caso, o elemento neutro não é a matriz nula, conforme na adição de matrizes e também na adição e subtração dos números reais. Aqui o elemento neutro é o IN, que, analogamente aos números reais, seria o nosso 1. Você multiplica alguma coisa por 1, ele permanece igual. Por quê? Porque ela tem todos os elementos zero fora da diagonal principal, que não vão alterar a nossa multiplicação, e na diagonal principal, que eles não mudam de posição, nem linha nem coluna, são todos os números 1, que são o nosso elemento neutro para multiplicação de números reais. Aqui, multiplicarmos pela direita, pela matriz de identidade de ordem n, é igual a multiplicarmos pela esquerda, pela matriz de identidade de ordem m, de mãe, que é igual à própria matriz A, a matriz base analisada. Propriedade 5, essa sem nomezinho. Alfa, que é aquele nosso número real, um coeficiente, uma constante qualquer, multiplicada por A, que é uma matriz genérica analisada, primeiro, e depois multiplicarmos pela direita por B, resulta em A pela esquerda por alfa vezes B. Então, é um detalhe interessante. Por quê? Porque a gente lembra que o alfa vezes A é comutativo, né? Dá para se inverter, dá para ser alfa vezes A e A vezes alfa é a mesma coisa. E após fazer isso, dá para passar o nosso coeficiente para fora do parênteses. Então, se eu quiser multiplicar primeiro as matrizes, A por B, lembrando que o A está na esquerda e a matriz B está na direita, a ordem importa. E depois multiplicar pelo coeficiente, obteremos a mesma coisa. Elementos nulo da propriedade 6. AMN, então é M mães linhas por N de nós colunas, vezes o elemento neutro ONP, então N linhas, que é a mesma quantidade de colunas da matriz A, por P colunas, independente de quantas colunas tem, é a mesma coisa que o elemento neutro. O, tendo M linhas e P colunas, conforme visto na definição, né? Ele vai pegar as linhas da matriz da esquerda e as colunas da matriz da direita. Da mesma forma, se invertermos a multiplicação, se multiplicarmos o elemento neutro pela esquerda, obteremos uma matriz nula com as ordens invertidas, né? As linhas da matriz nula e as colunas da matriz A. A propriedade 7, que é a transposta, lembrando sempre que esse é um caso muito específico, até coloquei em negrito aqui porque ela é diferente para multiplicação e para adição. E esse é um caso bem restrito que é diferente dos números reais também. Quando multiplicarmos duas matrizes e depois transpusermos, não sei como que fala, ficaremos com um resultado que é equivalente às transpostas de B e de A primeiro e depois o produto entre elas da B pela esquerda. Então eu pego a B transposta e multiplico pela esquerda para a A transposta. Da mesma forma, né, se
quiser primeiro multiplicar as matrizes, a A tem que ser pela esquerda. Ou seja, a B é um produto pela direita das matrizes e depois transpor o resultado dela. Então vamos ter bastante atenção nisso. Não há comutatividade em multiplicação de matrizes. A por B é diferente de B por A. O produto da matriz A com a matriz B pela direita é diferente do produto entre a matriz A e a matriz B pela esquerda. E lembrando, a matriz de identidade de ordem n pode simplesmente ser identificada como IN, né? Subíndice n.